Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre essa informação extremamente importante que foi divulgada na última quinta-feira, confirmando o indiciamento de Jair Messias Bolsonaro e outras 36 pessoas. Isso mesmo, 37 pessoas, incluindo o senhor Jair Messias Bolsonaro, foram indiciados pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, ambas presentes ali no artigo 359-L e 359-M do Código Penal, além do crime supostamente de organização criminosa. Muita gente estava esperando o indiciamento ainda para o mês de dezembro, ou quem sabe para a semana que vem, mas a Polícia Federal apresentou ontem um relatório pedindo ali o indiciamento de Bolsonaro e de outras 36 pessoas. Entre estas pessoas estão o próprio Bolsonaro, o general Augusto Heleno, estão também presentes ali o Alexandre Ramagem, está presente também o Braga Neto e outras tantas figuras que algumas pessoas achavam que ficariam de fora desta lista e que acabaram fazendo parte desta lista de indiciamento. E aí ontem também aconteceu o depoimento do Mauro César Cid junto ao ministro Alexandre de Moraes para saber se seria mantida ou se seria derrubada a sua colaboração premiada. Como eu já tinha adiantado, inclusive, não só aqui no canal da Revista Fórum nas minhas análises, mas também lá no meu canal, o canal Historiador, provavelmente o Mauro Cid teria a sua colaboração premiada revogada, a não ser que ele decidisse, desta vez, falar tudo de uma vez por todas. Por quê? Quando o indivíduo aceita fazer uma colaboração premiada, que é um acordo que está previsto na Lei 12.850 de 2013, que é a chamada Lei das Organizações Criminosas, o indivíduo que aceita ser um colaborador, ele abre mão de qualquer segredo envolvendo a organização criminosa e os atos ilícitos que ele participou ou que presenciou e tem a obrigação de, como diz inclusive o acordo, delatar. Ele não pode escolher o que ele vai falar, ele não pode omitir informações, ele tem de falar literalmente tudo que ele viu, que ele ouviu e que ele sabe. Além disso, ele tem de provar tudo aquilo que ele falou. Ele não pode simplesmente apontar que a pessoa teve uma conduta supostamente criminosa e ficar por isso mesmo. Não, ele precisa provar que aquela conduta foi criminosa ou que aquela conduta aconteceu para que a polícia, com os elementos que o delator vai apresentar, possa saber se aquela conduta foi criminosa ou não. E para surpresa de muita gente, ontem, quando acabou o depoimento do Mauro César Cid, saiu a informação de que o ministro Alexandre de Moraes, junto com o Ministério Público, teriam decidido pela manutenção do acordo de colaboração premiada. Ou seja, como eu tinha citado nas minhas análises anteriores, né? Dos dois, ou ele seria preso porque não estaria cumprindo o acordo, ou ele abriria o bico desta vez e entregaria todo mundo. E o doutor César Bittencourt, inclusive ontem, em uma entrevista a um famoso veículo da mídia brasileira, em um ato, entre aspas, falho, acabou confirmando o que o Mauro Cid teria dito ali na colaboração premiada. Foi perguntado para ele ali se o Cid teria confirmado se o Bolsonaro sabia do golpe e do plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Resposta do doutor César Bittencourt: confirma que sabia sim. Na verdade, o presidente de então sabia de tudo e comandava essa organização. Traduzindo claramente, porque ele até depois se corrigiu, né? Por que ele se corrigiu depois? Porque o acordo de colaboração premiada não permite que você fale o que está na colaboração. Então, por isso que ele depois veio a público de novo, na mesma entrevista, cerca de 9, 10 minutos depois, ele traz ali informações um pouco diferentes, né? Ou pelo menos tentando amenizar o que ele teria dito anteriormente, já que ele, como representante legal do colaborador, não pode falar o que é que o colaborador disse durante a sua colaboração, já que entre os termos presentes na chamada colaboração premiada, também consta ali o tal sigilo. E aí agora muita gente tem perguntado quais serão os próximos passos, por que Bolsonaro não foi preso ainda, o que falta para o Bolsonaro ser preso, e a explicação agora acho que é mais simples do que muita gente imagina. A polícia concluiu o relatório de investigação, ou seja, levantou a chamada base probatória para apresentar ali a denúncia junto ao Ministério Público, na verdade o pedido de indiciamento à Justiça, para que a Justiça encaminhe para o Ministério Público decidir se apresenta ou não apresenta a denúncia contra Jair Messias Bolsonaro. Todos os fatos que foram levantados até agora dão claro entendimento de que sim, haverá
por parte do Dr. Paulo Gonet Branco, a apresentação da denúncia. Não faz nenhum tipo de sentido levantar a hipótese de que não haverá denúncia, de que vai ficar por isso mesmo, porque não irá ficar por isso mesmo. Eu tenho visto e lido em alguns lugares algumas pessoas questionando sobre quando essa denúncia aconteceria. Se o Dr. Paulo Gonet Branco vai apresentar a denúncia esse ano ainda, se vai apresentar no ano que vem, se vai apresentar ainda no mês de novembro, se vai apresentar no mês de dezembro, se só vai apresentar em fevereiro. E eu preciso que vocês, né, nós, na verdade, do campo da esquerda, tenhamos um pouco agora de paciência. Por quê? O principal trabalho até então foi feito, que foi o trabalho de levantamento de provas e conexões, que foi ali, inclusive, o resultado da Polícia Federal, apresentado no relatório de mais de 800 páginas, e que conectou todas as pontas soltas que existiam até esse momento, e que o Dr. Paulo Gonet Branco, sim, apresentará a denúncia. A gente tem visto aí, inclusive, né, uma operação ligada ao universo do bolsonarismo, já para tentar macular a imagem do ministro Alexandre de Moraes, dizer que ele é suspeito, que ele não poderia julgar o caso, e aí a gente precisa lembrar que o Código de Processo Penal, ele já prevê ali, inclusive, a possibilidade de um indivíduo deliberadamente atacar o magistrado, violentar o magistrado, até se for o caso, para criar uma falsa suspeição, ou seja, para forçar uma suspeição. E não vai acontecer, e eu vou explicar para vocês o porquê, tá? No STF existem 11 magistrados. A decisão sobre condenação desses 37 indiciados, incluindo o Bolsonaro, não partirá meramente do ministro Alexandre de Moraes. Ele é relator na maioria dos inquéritos que envolvem o Bolsonaro. Ele vai produzir o relatório e os pares dele no Congresso Nacional, isso inclui inclusive André Mendonça e o próprio Cássio Nunes Marques, decidirem, né, que foram indicados pelo Bolsonaro, se vão ser favoráveis ou contrários às penas que foram apresentadas ali. Pelo cálculo base, inclusive, que algumas pessoas estão trazendo ali, a condenação de Bolsonaro superaria, se ele for condenado, evidentemente, né, superaria facilmente os 20 anos. O que isto quer dizer, Carlito? Isso quer dizer que o Bolsonaro, se condenado pelo STF, lembrem vocês, o STF ele é a última instância, então o Bolsonaro não terá mais aonde recorrer, e a gente já explicou aqui na revista Fórum e em outros lugares também, expliquei lá no meu canal também, no Historiador, por que esse processo começou diretamente no STF, mesmo hoje o Bolsonaro não estando mais no poder, porque ele não é mais presidente da República. E muita gente imaginava que quando deixasse a presidência da República, os processos envolvendo o Bolsonaro iria para a primeira instância, né? Para um juiz de uma vara comum, como muita gente costuma chamar, e não é assim que vai funcionar. Tudo leva a crer, inclusive, que o julgamento será rápido, e não é porque será acelerado não, é porque será no STF, tá? E que já em 2025, a gente tem a condenação de Jair Messias Bolsonaro. Eu estava vendo aqui, inclusive nas redes sociais, que a base de apoiadores do Bolsonaro já começou a se organizar para poder atacar o ministro Alexandre de Moraes. E aí, eu preciso lembrar para vocês aqui, meus amigos, para vocês que seguem o nosso trabalho aqui na Revista Fórum, que quando chega lá na condenação, para que seja proferida a sentença condenatória ali para Bolsonaro, ou a absolvição, mas vamos pegar o cenário aqui de sentença condenatória, o magistrado utiliza uma coisa chamada dosimetria da pena, para poder calcular quanto será o tempo de prisão de Bolsonaro. Ele vai levar em consideração 3 fatores, que eu não vou explicar aqui agora porque o vídeo não é sobre isso, mas entre esses fatores ele vai levar em consideração as penas bases, né, a materialidade do crime, as penas bases, isso incluindo mínimas e máximas ali, e atenuantes e agravantes, para depois se decidir ali quanto será de pena aplicada para o Bolsonaro. Geralmente, quando você tem um atenuante e um agravante, elas se anulam, né? Ou seja, se você tem um atenuante que pode reduzir a pena e um agravante que pode aumentar a pena, geralmente um anula a outra. Mas se o Bolsonaro continuar utilizando o gabinete do ódio para atacar o ministro Alexandre de Moraes, para macular a imagem do processo que, com todo respeito ao devido processo legal, tem sido respeitado de forma até exagerada na análise de algumas pessoas. Porque tem muita gente que está surpresa por que o Bolsonaro ainda não foi preso. E eu vou dizer para vocês que é até engraçado, tá? A lei está sendo exatamente correta com o Bolsonaro. Ela teria de ser assim para todo mundo. Lamentavelmente, nós sabemos que nem todo mundo tem o privilégio de ter a presunção de inocência, direito ao contraditório e ampla defesa defendidas e protegidas, como tem acontecido com o Bolsonaro. Na teoria, todo mundo tem, mas na prática a gente está vendo que o caso do Bolsonaro e de outros envolvidos, inclusive, é um caso onde o devido processo legal está sendo seguido à risca. Eu queria, inclusive, que o padrão para todos os brasileiros
fosse este mesmo padrão, que a prisão é a exceção, não é a regra, que o indivíduo é presumido inocente desde o início do processo e só é considerado culpado após a sentença penal transitada e julgado, condenando ou absolvendo o réu, diferente do que aconteceu durante muito tempo. Eles vão tentar, inclusive, também fazer algum paralelo entre presidente Lula, Dallagnol, Moro e Operação Lava Jato. Só que aí eles vão fracassar miseravelmente. Por quê? Porque a quantidade de materialidade que se tem para poder condenar o Bolsonaro pelos crimes que ele cometeu não precisou de um malabarismo jurídico e tampouco de teoria de domínio do fato e de um procurador do Ministério Público dizendo: não me peçam provas, pois não temos provas, mas temos convicções. No caso do Bolsonaro, tem prova, tem recibo, tem vídeo, tem áudio e tem confissões que corroboram a versão de que o senhor Jair Messias Bolsonaro, junto com a organização criminosa que ele comandou, tentou dar um golpe de Estado no Brasil e que fracassou graças à atuação das instituições democráticas do Estado brasileiro. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no nosso canal aqui da Revista Fórum, deixa like também, tenha um pouco de paciência, tá, gente? Eu sei que muita gente quer ver logo o Bolsonaro preso, a denúncia será apresentada, eu acredito que o Dr. Paulo Gonet apresentará a denúncia ainda este ano, mas se não apresentar este ano, com o recesso do judiciário, ele pode apresentar até fevereiro do ano que vem, e não se preocupe que de 2025 a condenação do Bolsonaro não irá passar. Existe muita materialidade para o crime que ele cometeu e por mais que eles fiquem choramingando, criando ali cenário conspiratório, não vai mudar o fato de que o ex-presidente da República do Brasil tentou dar um golpe de Estado e fracassou, tá bom? Grande abraço para vocês, bom final de semana e até o nosso próximo encontro aqui na segunda-feira. Tchau!